Olá pessoal, boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos e eu quero convidar você então para ficar comigo esses instantes e a gente poder meditar na palavra de Deus, trazer um pouquinho daquilo que Deus pode estar acrescentando no nosso coração se a gente realmente estiver com o nosso coração aberto para esse mover de Deus. E hoje eu quero falar sobre sabedoria e falar sobre uma sabedoria que faz mal. Talvez seja difícil a gente olhar para essa expressão e aceitar essa expressão de imediato, imaginar que existe algum tipo de sabedoria que pode nos fazer mal. Porque nós temos um conceito de que sabedoria, o conhecimento, ele não ocupa espaço. Então nós poderíamos estar adquirindo a sabedoria, poderíamos estar buscando o entendimento, poderíamos ter conhecimento, e tudo isso seria um benefício para nós. Mas como que isso daí em algum momento, em algum instante pode não ser bom? Como que essa sabedoria de alguma forma pode nos fazer mal? Eu quero ler uma pequena frase que está na carta de Paulo aos Colossenses, que ele traz uma expressão que faz a gente pensar. Colossenses 2, versículo 8 diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja, quando Paulo fala a respeito disso, ele está falando justamente com a igreja, está falando com pessoas que já estavam numa caminhada de conhecimento, de sabedoria das coisas de Deus. Mas ele traz um alerta ao apresentar uma outra sabedoria que continuamente estava sendo anunciada. Ele chama aqui de filosofias e vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimento do mundo. E ele diz aqui que estas coisas poderiam ser de alguma forma uma teia, poderia ser de alguma forma uma cilada. Ele diz aqui que ninguém faça presa sua por causa desse conhecimento. Ou seja, esse é um conhecimento que não dá para dizer que ele não ocupa espaço, dá para dizer que ele concorre com o conhecimento de Cristo. Paulo, ao falar sobre as coisas de Cristo, nessa expressão ele coloca tudo isso de um lado e do outro lado ele fala, segundo Cristo, o conhecimento, o seguir a verdade de Cristo. O próprio Paulo, que tinha uma história de formação, uma pessoa instruída, uma pessoa extremamente capacitada, ele diz que todas as coisas que ele aprendeu, que ele conheceu, ele considerava como lixo diante da excelência do conhecimento de Cristo. Então ele faz uma comparação e mostra valores totalmente diferentes e fala de valores que concorrem um com o outro. Então existe uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus, que não é uma sabedoria do alto, que traz para nós a possibilidade de nós nos afastarmos de Deus. Existe uma sabedoria, então, que é uma sabedoria mundana, que muitas vezes coloca a gente até mesmo contra as outras pessoas. Essa sabedoria, mais uma vez, ela concorre com a sabedoria de Deus. Ela concorre com as coisas que são de Deus. A própria Bíblia, quando fala em sabedoria, quando traz uma comparação entre duas sabedorias, fala de uma sabedoria mundana e diz que ela é terrena, animal e diabólica. Veja, a classificação dessa sabedoria não é uma classificação boa, versus uma sabedoria que viria do alto, que era uma sabedoria pura, uma sabedoria frutífera, que levava as coisas boas. Saber, então, conhecer, ter entendimento, e isso levar a boas práticas e levar a abençoar aos outros e compartilhar com outros, isso é algo tremendo. No entanto, aquela sabedoria que de alguma forma resgata as vaidades, resgata os orgulhos, que conduz as pessoas à soberba, a um sentimento de superioridade, a um sentimento que menospreza os outros, que oprime os outros, sentimentos que escravizam. Isso com certeza é um laço, com certeza a sabedoria não é boa. Nós temos então a necessidade de pensar, de ponderar e avaliar qual é a sabedoria, qual é o entendimento que realmente cabe no nosso coração. Qual é aquele que deve permanecer em nós e qual é aquele que deve ser rejeitado, que deve ser refutado. Uma das formas de nós olharmos para isso é justamente esse fruto da sabedoria. A gente entender que tem sabedoria que o resultado é ruim, ou seja, o fruto dele não é bom, versus uma sabedoria que tem um fruto positivo. Então, sempre que aquele conhecimento ele resgata valores nobres, valores que são de Deus, valores que conduzem a gente, inclusive, a uma humildade, conduzem a gente a fazer o bem, a pensar no próximo, a olhar para Deus,
Essa sabedoria, ela tem cara realmente de sabedoria boa. Agora, aquela sabedoria que de alguma forma conduz a gente a achar que nós somos melhores do que os outros. Sabedorias que levam pessoas a guerrear com os outros e a disputar conhecimento com os outros, a oprimir os outros para tentar fazer prevalecer o seu conceito e a sua pseudo-sabedoria. Essa não pode ser boa, essa não pode ser uma sabedoria que traz paz, não pode ser uma sabedoria do bem. Essa deve ser rejeitada, essa deve ser colocada realmente de lado. O fato é que a palavra de Deus, ela é impactante. Ela traz para nós um choque quando nós estamos acostumados com uma sabedoria que muitas vezes é do mundo, que ela é conhecida pelo mundo, e nós ouvimos a sabedoria de Deus. Nós entramos em choque. E aí, mais uma vez, eu pergunto para você, será que a sabedoria ocupa espaço? Sim, porque uma concorre com a outra. E para que eu possa, então, ter o novo, eu preciso tirar o velho. Eu preciso rejeitar o velho. Eu preciso deixar o velho para trás. Eu preciso remover esse para acrescentar um novo. Ao fazer isso, Paulo mesmo diz que isso é uma renovação do nosso entendimento. A gente troca o entendimento. A gente muda, então, a forma da gente pensar. Nesse processo, então, de conhecer a palavra de Deus, como a gente até tem compartilhado aqui, essas verdades elas vão ocupar um lugar especial no nosso coração, no nosso entendimento. Agora, se eu permanecer me alimentando das coisas, dessa sabedoria que faz mal, não tenha dúvida que ela vai se alojar no meu coração. O que você tem se alimentado, então, o que você tem, de alguma forma, consumido no formato de sabedoria, vai dizer se você tem uma sabedoria que faz bem ou uma sabedoria que faz mal. Se você permanecer continuamente ouvindo palavras que promovem a discussão, que promovem a disputa, que promovem o orgulho, que ferem os outros, esse conhecimento ele vai encontrar um espaço no seu coração e ele vai preencher esse espaço. E aí, para colocar o outro, precisa tirar o velho. Então, se nós trabalhássemos de uma forma positiva em relação a isso, se nós minimizássemos então o nosso contato, o consumo dessa sabedoria ruim, mundana, e nós potencializássemos então a nossa sabedoria boa, consumindo coisas boas, consumindo a palavra, consumindo a verdade e colocando efetivamente isso em prática para que isso esteja solidificado no nosso coração. Essa sabedoria então nova, ela será realmente uma sabedoria a dominar no nosso coração. Será a nossa resposta automática, será a nossa reação, será a nossa motivação, será o nosso porquê. Essa sabedoria precisa estar no nosso coração. O nosso exercício, a nossa luta é, vamos buscar o bom e vamos rejeitar aquela que faz mal, aquela que não acrescenta, aquela que mexe somente com a vaidade, aquele que promove orgulho, aquele que causa divisão, facção. Vamos deixar isso de lado. Como Paulo diz, cuidado com essa sabedoria. Que a gente, pelo entendimento, pela maturidade, que a gente possa rejeitar a sabedoria. Ela não acrescenta nada. Ela não traz benefício nenhum. Vamos buscar a sabedoria verdadeira. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós somos convidados na caminhada com o Senhor a ter a mente de Cristo. Somos convidados a mudar o nosso entendimento, a forma da gente pensar e ter as verdades do Teu reino no nosso coração como alicerce para a nossa vida, para as nossas decisões, nossas escolhas, nossas motivações. Queremos mudar, sim, o nosso entendimento. Queremos ser sábios, mas queremos ser sábios segundo os Teus olhos. Não queremos ser sábios segundo o mundo, segundo os homens, porque essa sabedoria ela não acrescenta, ela não fortalece os outros, ela não se alinha com o Teu reino, com a Tua bondade. Portanto, nós não queremos aquela que faz mal, nós queremos aquela que é pura, aquela que é pacífica, aquela que promove bons frutos. Que o Senhor nos conduza então a isso, Deus. Que a nossa sede realmente seja mais de Ti, mais da Tua verdade e menos desses entendimentos mundanos. Que a gente possa buscar isso, que a gente possa buscar com alegria, que a gente possa realmente encontrar essa sabedoria e que ela venha a ocupar
um espaço de honra dentro do nosso coração. Nós reconhecemos, ó Deus, nossa total dependência do Senhor, inclusive para entender a Tua verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, fortaleça você nessa jornada de busca de sabedoria, de entendimento, em nome de Jesus.